Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Salmo de número 19. Salmo de Davi. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, grandioso e eterno Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra e que nesta exposição, Senhor, nesta reflexão na Tua Palavra, estudo, Senhor Deus, que o Senhor possa iluminar com Teu Espírito Santo e aplicar em nossas vidas, Senhor, este belíssimo salmo, Salmo de Davi, que nós possamos experimentar, assim como Davi experimentou, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, e também a alegria, o privilégio de meditar na Sua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, palavras muitas vezes não são necessárias quando se falamos de Deus, da manifestação de Deus. Basta um olhar um pouco mais apurado, um olhar um pouco mais temente, para nós olharmos a natureza e contemplarmos a presença de Deus. Olhamos para as pessoas e contemplamos a maravilhosa criação de Deus. Olhamos para a Sua palavra e podemos contemplar o poder, a misericórdia, o perdão de Deus. Muitas vezes sem nenhuma palavra, mas observando os animais, observando a natureza, observando as plantas, nós já podemos ali contemplar a glória de Deus. E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite. Deus revela a sua glória. Deus revela a sua glória. Este salmo
Salmo de Davi, é um belíssimo poema que celebra a glória de Deus e a sua revelação na criação, a sua revelação na palavra de Deus e a sua revelação também no homem. Quando nós olhamos para os seres humanos, nós também vemos ali a manifestação da glória de Deus. Aqui Davi, ele nos convida a refletir sobre o que é a nossa vida. Como conheceríamos a Deus se não tivéssemos nada de conhecimento? Como seria conhecer a Deus? Mas Ele falou. Ele falou através dos profetas, Ele falou através do seu Filho, e Ele continua falando a nós através da sua palavra, através do Filho e também através da sua palavra. E nós vemos em todos os lugares, em todas as situações, como eu disse, se nós olharmos para as coisas, para as situações, com um olhar de temor, com um olhar de gratidão, nós veremos Deus em todas as situações. Quando nós olhamos para uma criança ali que cresce, ela se desenvolve, nós vemos ali a poderosa mão de Deus manifestada sobre a criação. Quando nós observamos a natureza, ela também dá testemunho do amor de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos também o poder transformador de Deus. E quando nós olhamos para o homem, nós vemos ali também o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós somos carentes de Deus, o quanto nós precisamos do arrependimento e um encontro verdadeiro com o próprio Deus. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que Deus revela a sua glória na criação. Este salmo é dividido em 3 partes, do versículo 1 ao versículo 6, do versículo 7 ao versículo 10 e do versículo 11 ao 14. Então a primeira parte, ela vem a nos falar da glória de Deus revelada na criação. Vamos ler novamente. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o salmista Davi, não sabemos exatamente qual foi o contexto aqui, mas eu imagino que ele estava olhando para os céus. Ele estava olhando para as estrelas, ele estava contemplando ali, talvez durante algum período, o sol, a lua, as estrelas, o movimento do universo. E então ele chega a dizer estas palavras, que os céus proclamam a glória de Deus. Não precisou de nenhuma fala, não precisou de nenhuma manifestação. Apenas ele olhando, ele viu a glória de Deus. E os céus, que aqui também o firmamento também remete aos céus. Eles manifestam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Quem é comparado ao nosso Deus? Que o sol sai como noivo dos seus aposentos, aqui numa linguagem figurativa de guerra, porque naquela época os homens saíam para a batalha, e então eles se preparavam e eles iam guerrear. E aqui, numa linguagem figurada, ele revela que o sol também sai como um herói, como um guerreiro. Nós podemos até trazer de forma simbólica para as nossas vidas, que o sol faça chuva, aquelas nuvens tenebrosas, daqui a pouco o sol brilha, ele está lá. Nós sabemos que nos dias de maiores tempestades, ele está lá. Pode enegrecer o dia, pode cair aquela tempestade durante o dia, o sol ele está lá.
Então a presença de Deus, mesmo assim nas nossas vidas, pode ser turbulenta, podem ser as nuvens negras das nossas vidas, mas a presença de Deus está lá. O sol está lá. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Dia a dia, noite. Então nós podemos contemplar a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. Não tem nenhuma palavra, não tem nenhum som, não há linguagem, mas eles manifestam o seu poder, a sua glória. De noite, a lua e as estrelas, todo esse universo. Durante o dia, o sol, com o seu poder. E nada se esconde ao seu calor. Nada. Ele atinge a todas as pessoas. Ninguém consegue, entre aspas, se esconder dele. Mas todos ali presenciam o seu poder, a sua majestade. Versículo 6. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Então o Salmo destaca aqui o poder da criação de Deus, o poder de Deus também sobre a sua criação. Ele governa todas as coisas, Ele lidera todas as coisas, Ele pré-ordena todas as coisas. Não é eu ou você que comanda o sol. Eu ou você que tem o poder de dizer: sol, hoje eu não quero que você nasça. Sol, hoje eu não quero que você esquente tanto assim. Mas ele vai nascer, ele vai esquentar, ele vai mostrar a sua glória, quantas vezes forem necessárias. Em segundo lugar, Deus revela a sua glória na sua palavra. Versículo 7 ao versículo 10. E neste ponto aqui, Davi, observando a lei do Senhor, ele diz aqui alguns adjetivos para a lei do Senhor. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é sublime. A lei do Senhor é pura. Nela não há imperfeições. A lei do Senhor restaura a alma. E a lei do Senhor é o testemunho fiel e da sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então o salmista Davi, ele foca aqui na revelação de Deus. Onde nós encontramos tudo sobre Deus? Na sua lei, na sua palavra. Onde nós podemos encontrar o refúgio em momentos de tribulação, alegria em momentos de angústia, a saída em momentos de prisões. Nós acabamos de ler no Salmo 146, o Senhor é quem liberta os encarcerados. O Senhor é aquele que ampara o órfão e a viúva. É o Senhor. Lembrando da palavra de Deus, é o Senhor que abre a madre de uma mulher. O Senhor é aquele que torna frutífero o ventre de uma mulher. É o Senhor. Então Ele é o Senhor, e na sua palavra nós encontramos tudo isso. O testemunho do Senhor, nós encontramos a fidelidade de Deus, nós encontramos a alegria no Senhor, e como os seus mandamentos são puros. São puros. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Não são.
Não são mandamentos que exigem de nós força, exigem de nós muitas coisas. Os mandamentos do Senhor são bons, são puros. Certa vez eu ouvi uma explicação de um pastor, ele estava falando sobre os 10 mandamentos, e ele disse então: toda lei criada por Deus no Antigo Testamento, tomando ali como resumo os 10 mandamentos, é para o bem do povo. Era para o bem do povo. Não terás outros deuses diante de mim. Todos os não eram para o bem do povo. Não façam isso, não façam aquilo, mas para o bem do povo. Tudo era em prol do povo de Deus. Não eram nãos para afligir o povo, para oprimir o povo. Não, era para salvar o povo, para que o povo estivesse bem. Então o salmista Davi, ele diz: a lei do Senhor. Após ele contemplar a criação de Deus, ele contempla agora a lei de Deus. E ele diz que na lei de Deus, os simples se alegram. Até mesmo as crianças se alegram. Até mesmo os jovens se alegram e amadurecem na lei do Senhor. Todos se alegram. Todos seguem o mandamento do Senhor. Todos olham para a palavra do Senhor com temor. Versículo 9, perdão. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Por que mais desejável do que o ouro? Porque a palavra de Deus, ela nos traz instrução, ela nos traz sabedoria, e é algo muito melhor, muito precioso, além do que todas as coisas. Hoje mesmo estava vendo um vídeo aleatório lá nas redes sociais, e de repente eu vi sobre um filme que eu já assisti também, e lá no filme aquele ator principal, ele diz assim: eu quero algo inatingível. Eu quero algo que não pode ser comprado. Porque o inimigo tinha vindo a ele oferecer terras, oferecer ouro, oferecer prata. E ali havia também, naquela época, era um filme antigo, e eles vieram também, o inimigo vieram com um sacerdote daquela época. E ele disse assim: eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado porque eu quero encontrar um amigo cristão. Então esse vídeo me marcou muito quando eu vi ele hoje. Porque ele disse: eu quero algo inatingível. Eu não quero bens, eu não quero ouro, eu não quero prata. Eu quero ser batizado para encontrar-me no paraíso com o meu amigo cristão. Então é um filme, uma ficção, mas nos remete ao valor da palavra de Deus, o valor do paraíso de Deus, o valor da glória de Deus. E o salmista Davi, ele fala que é mais saboroso do que os favos de mel. O mel nós sabemos que é algo muito delicioso, é algo muito prazeroso ao paladar. Era símbolo de tudo que é agradável ao paladar. Mas ele fala de fartar-se não com o mel, mas fartar-se da vontade de Deus. Porque fartar-se com os bens,
fartar-se com o ouro, com a prata e fartar-se com o mel, não lhe traria a vontade de Deus, não lhe traria a sabedoria de Deus, não lhe traria a alegria de Deus. E então ele diz que é a mesma alegria que sentimos hoje, quando compreendemos as Escrituras. Ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Em terceiro e último lugar, Deus revela a sua glória no homem, na criação. Versículo 11 diz assim: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então a lei do Senhor, ela comunica ao coração do homem o seu estado de miséria, o seu estado de necessidade, de carência da presença de Deus. E ele diz que no versículo 11, através dela se admoesta o teu servo. Através da lei do Senhor, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos orienta. Tudo que você quer saber para a sua vida, leia a palavra de Deus. Eu sempre disse isso e digo para as pessoas. As pessoas vêm até mim pedindo: Lucas, uma orientação, Lucas, uma exortação, Lucas, o que eu devo fazer com isso ou com aquilo? E eu digo: busque na palavra de Deus. Busque orientação na palavra de Deus. Busque exortação na palavra de Deus. Porque ela tem tudo o que você necessita. Tudo o que você precisa. Certa vez eu li um livro, se não me falha a memória, O Homem Mais Rico da Babilônia. Não sei se os irmãos já leram. É um livro sobre finanças, empreendedorismo. E então ele diz ali, vários princípios bíblicos. Olha só, vários princípios bíblicos para a vida de finanças, para a vida de empreendedor. Então a palavra de Deus, ela tem tudo e tem todas as coisas que nós precisamos para as nossas vidas, principalmente de Deus, principalmente a respeito de Cristo. Através dela nós conhecemos e nós evidenciamos ali, vivenciamos ali a graça de Deus, a soberania de Deus. Davi também nos dirige a Deus como uma rocha. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Versículo 13: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Davi deixa aqui bem claro sobre o nosso Redentor, sobre o nosso Salvador. A palavra de Deus testifica da obra daquele que veio, que morreu numa cruz, para nos libertar, para nos resgatar. Concluindo, irmãos, versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então nós vimos aqui neste salmo, onde nós vamos contemplar a glória de Deus, em todos os lugares. Em todos os lugares você pode contemplar a glória de Deus, a criação de Deus.
De manhã, ouça o canto dos pássaros. Pela manhã, veja esse dia nevoeiro que está amanhecendo nesses últimos dias, nublado, mas você vê a glória de Deus. Olhe para uma planta, uma rosa, desabrochando, ela manifesta a glória de Deus na criação. Olhe para a palavra de Deus, e você verá a glória de Deus. Você verá a manifestação perfeita do Senhor, pois Ele é fiel sobre as nossas vidas. E em terceiro lugar, olhe para o homem, olhe para o ser humano, e você verá a manifestação da glória de Deus. E nós vemos através da sua palavra, através da criação, através da sua palavra e através do homem, a glória de Cristo. Nós vemos ali o perdão de Deus, a reconciliação de Deus, a redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar.